Vamos, se você quiser compartilhar agora, né? Eu só precisava consertar aquela questão. Ah, você. Já tá. Bom dia a todos. Inicialmente quero agradecer à Tática pela iniciativa brilhante de oferecer para vocês, clientes e parceiros, um hub de assuntos e conhecimentos que são tão importantes para a vida do empresário, né? E também agradecer a vocês por dispor do tempo, que é hoje o ativo mais precioso que a gente tem, para pensar sobre riscos e sobre a continuidade da empresa, que muitas vezes no dia a dia a gente não prioriza o tempo para pensar nisso. O assunto de hoje vai ser sobre a segurança empresarial na prática. A sua empresa está realmente protegida? Vou fazer um breve resumo do meu currículo. Eu sou gestora, e consultora do Sebrae em riscos empresariais, tenho formação em engenharia civil e tenho MBA em contabilidade e finanças. E sou fundadora da Barroso Corretora de Seguros, uma empresa que oferece, assessoria em 360 graus nos riscos dos empresários. Você realmente conhece os riscos do seu negócio? A maioria dos empresários acredita que o risco está no mercado, né? Está na economia, no estoque, em trazer o cliente para dentro do seu negócio, do seu serviço, mas muitas vezes não olha para o risco dentro da própria estrutura. Então, nós olhamos para os riscos externos, economia, imposto, eleição, Copa do Mundo, mas não olhamos para dentro do nosso risco, que são tão importantes quanto os riscos internos. Quando a gente fala de risco empresarial, no âmbito, né, de 360 graus aqui, para ter uma empresa segura, a gente fala de cinco principais riscos. O primeiro é o risco estrutural, e ele impacta diretamente não só pela questão da estrutura, mas pelo tempo de operação da sua empresa. O risco judicial também, por risco de processo jurídico, a gente sabe que muitas vezes não precisa ter um erro para ter um processo e que todo processo tem custo. O risco de legislação, então, as convenções coletivas, as legislações da área da sua empresa, seja produto ou serviço, é extremamente importante estar atualizado quanto ao que ela exige. O risco da dependência do dono, né, as decisões centralizadas em uma pessoa só, ou quando o empresário ele é prestador de serviço, autônomo, profissional liberal, então precisa da sua integridade física e intelectual para manter a roda girando e as contas chegando no fim do mês. E por último, o risco de sociedade, sucessão das cotas da sociedade. Nós temos alguns outros riscos, mas esses são os principais. São muitos riscos, né? Mas eu garanto para vocês que a solução é muito mais simples do que estar no dia a dia de uma empresa, estar no dia a dia de uma prestação de serviço. Nós vamos falar pouco a pouco aí dos cinco principais riscos, com já trazendo a solução e também a aplicação no dia a dia. O primeiro, ele é o risco estrutural. Então, são as empresas que têm uma estrutura física que tem que avaliar esse risco. O risco estrutural, ele é o risco da estrutura física, né? De ter incêndio, inundação, raio, algumas questões, incidentes que a gente não controla. E o que ter uma proteção contra o risco estrutural é extremamente importante. Porque muitas vezes o risco em si ele é pequeno, mas ele condiciona a uma falta de atuação, um fechamento de uma empresa por um período, e esse impacto é muito maior do que o risco em si. Por exemplo, um restaurante que teve alguma questão elétrica na sua estrutura elétrica da cozinha. O dano em si foi pequeno, mas pela estruturação, por fazer uma revisão estrutural, o restaurante ficou 10 dias fechados. Então, os 10 dias fechados são muito mais impactantes do que o risco em si. E hoje tem uma solução.
que ela, inclusive, supre o pagamento das despesas fixas e do aluguel, no caso de um evento coberto que paralise a operação da sua empresa. Tem um outro risco direcionado à parte estrutural que muitas vezes a gente não pensa. Quando eu disponibilizo um espaço físico para o meu cliente e porventura ele sofre um acidente, ele cai da escada, ele escorrega, tem uma solução que supre o valor caso esse cliente venha a ter alguma implicação jurídica de danos morais por causa de um evento feito dentro do meu estabelecimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes a gente pensa na melhor estrutura para o nosso cliente, mas algo foge do nosso controle e ele não tem uma experiência e porventura tem algum acidente. Então, tem uma solução financeira que nos protege de tirar esse dinheiro do nosso bolso, do nosso caixa, e tira o dinheiro de uma empresa que avaliou esse risco da minha empresa. E também o furto de bens. Hoje a gente sabe que ter uma estrutura física é também se preocupar com a segurança. E a segurança a gente tenta por várias questões, né? Vai cercando com câmera, com outras estratégias, mas muitas vezes acontece algum furto. Então tem também uma solução que supre a reposição do valor do meu bem. Por exemplo, eu tenho uma lavanderia, então o meu bem são as máquinas. Se ela se danifica, eu não consigo, continuar oferecendo esse serviço aos meus clientes. Então, eu tenho uma proteção para me suprir do valor da máquina, suprir do aluguel, do condomínio, da conta do meu funcionário, esse tempo que eu fiquei em processo de recuperação e de conserto do meu equipamento. Então, quando a gente fala de risco estrutural, o evento em si muitas vezes não é o maior risco. O tempo para voltar à normalidade da operação é sim o mais impactante financeiramente. Falando do segundo risco, o risco judicial, eu vou chamar a atenção aqui para vocês que são da área de saúde. Infelizmente, de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 500% nos processos judiciais. E na maior parte das vezes não precisa ter um erro para ter um processo. O cliente pode não ter tido o resultado esperado, pode não ter seguido as questões, do pós-processo e não ter tido o resultado, esperado, e ele levanta um processo judicial contra o profissional. Então, vocês profissionais da saúde precisam muito pensar nesse processo de risco judicial. E não só profissionais da saúde, engenheiros, arquitetos, contadores também têm uma responsabilidade alta. Então, o risco judicial, ele tem um amparo financeiro no caso de despesas advocatícias. Se eu já tiver o meu advogado de preferência, o seguro, ele disponibiliza o valor do seu advogado. Se você não tem um advogado, as seguradoras têm uma equipe especializada no processo de erros, judiciais para apoiar nesse processo, na condução do processo. E muito importante também, as seguradoras têm uma equipe que amparam a reputação. Então, é uma equipe já especializada em gestão de crise de imagem. Então, ela que vai orientar como o profissional liberal, como o empresário deve conduzir ou não deve conduzir qualquer uma das questões. E eu vou sempre lembrar que para haver o processo não precisa ter o erro, mas se tem o processo, com certeza vai ter custo. O custo do advogado, o custo dos honorários, advocatícios e das indenizações. Então, se hoje alguma questão judicial atinge a sua empresa, isso viraria um problema financeiro ou você já se precaveu disso? O terceiro risco é a parte de legislação. A gente sabe que, de acordo com o tipo da sua empresa, se é de serviço, de produto, com a área que você atua, as convenções coletivas, algumas, exigem a obrigatoriedade de ofertar um seguro de vida para os seus funcionários.
Eu peguei um caso recente de um colega que é advogado, tem um escritório de advocacia e ele contratou um estagiário. E você sabia que para ter estagiário é obrigatório ofertar um seguro de vida para esse estagiário? E esse colega não teve esse conhecimento, não foi devidamente instruído e assessorado. E ele enfrenta hoje um processo judicial por não ter ofertado um seguro de vida para o estagiário. Pela falta de conhecimento, ele está tendo um impacto financeiro considerável. São algumas das convenções coletivas onde o seguro de vida é obrigatório. Estagiários, construção civil, indústrias e comércios em sua maior parte. Então, é extremamente importante avaliar se a convenção coletiva da sua área de atuação obriga a ofertar o seguro de vida hoje para os seus colaboradores e não só estagiários, tá? A legislação do estagiário, ela é para qualquer tipo de estágio, mas as legislações das convenções coletivas, inclusive, obrigam a ter para todos os funcionários em alguns ramos de atuação. E você hoje, empresário, você sabe exatamente os riscos que você corre com a sua equipe? O seguro de vida ele é tão importante que a gente fala até que as convenções coletivas obrigam, os médicos, quando entram na residência, eles têm que apresentar uma apólice de um seguro de vida para conseguir fazer o cadastro na tão sonhada residência. E para você, profissional liberal, para você que hoje depende de estar integralmente, fisicamente, intelectualmente dentro da sua empresa, também é importante um seguro de vida. É quando a gente fala que a empresa tem uma dependência do dono, seja pela centralização de decisões, ou seja, quando é profissional liberal, que precisa estar todo dia indo atender o seu cliente, ofertando para o seu cliente para que consiga, no final do mês, fazer a quitação das contas, botar a empresa para rodar. Então, o seguro de vida, ele é uma ferramenta extremamente estratégica nesses casos. Ele cobre afastamentos, cobre coberturas de doenças, até em casos mais avançados e extremos, como uma invalidez. E aí, tendo essa ferramenta, você tem a solução para continuar com as suas contas, tanto da casa quanto da empresa, pagas, caso de um afastamento que culmine na diminuição da sua produção como empresa ou como profissional liberal. Então, o seguro de vida ele é feito sob sua responsabilidade e a sua despesa, ele é moldado. Então, você pode ter a tranquilidade de saber que as suas contas e as contas da sua empresa vão estar pagas em um motivo de afastamento que a gente não prevê, né, como saúde ou um acidente. E aí eu deixo mais uma pergunta para a gente pensar. Se você se afastar por um tempo, o que acontece com a sua empresa? Você já estruturou uma equipe, uma maneira de operacionalizar a sua empresa sem a sua presença física? Claro que os profissionais liberais eles não conseguem, né, a não ser que escalonem essa empresa. Mas é extremamente importante a gente avaliar o nosso afastamento, o qual é o impacto da empresa, financeiramente falando, né? E o último dos cinco riscos que a gente elencou aqui como os principais para a gente pensar em uma gestão de risco de 360 graus para o empresário e o empreendedor são os riscos da sociedade. Né? Quando a gente tem uma sociedade, a gente fala que sociedade é igual a um casamento e cada um é responsável por um percentual de cotas. E na ausência de um sócio, você já estruturou como ficaria o andamento da sua empresa, a continuidade da sua empresa? Eu atendo muitos empresários que têm holding, e a holding ela realmente organiza as cotas. Porém, a holding não dá o principal para a continuidade da sua empresa, que é a parte de liquidez, de dinheiro, de pagamento de Pix na conta. Então, a holding ela precisa estar associada a um instrumento de liquidez que muitas vezes é o seguro de sucessão.
Eu, inclusive, atendi um caso recente de três sócios, onde um veio a falecer e o filho, que não era da área, entrou na empresa, né, porque herdou as cotas do pai, porém a falta de conhecimento técnico do filho e de manejo da empresa, associada à falta de liquidez dos outros dois sócios que não tiveram capital para adquirir o percentual de cotas dessa sociedade, desse sócio que veio a falecer, fez a empresa retroceder alguns anos. De andamento financeiro, porque tiveram que reestruturar tudo. Então, quando a gente pensa em uma sociedade, não é apenas o contrato de sociedade, a holding, a gente precisa de uma estruturação de liquidez que vem num seguro de sucessão. E é extremamente importante pensar não só quando tudo vai bem, mas a principal importância do risco é se planejar antes de acontecer. Então, hoje, a sua sociedade, ela está realmente estruturada com o instrumento de organização, que é o contrato societário, a holding, e com o instrumento de liquidez, porque eles precisam andar juntos, porque essa cota só vai ser transferida quando tiver um capital para comprar e passar para o nome de quem vai adquirir. Então, é extremamente importante pensar nisso, entre os sócios com um acordo e pensar no instrumento de liquidez para dar continuidade para essa empresa. A gente fala dos cinco principais riscos, tem alguns outros riscos, como ataque cibernético e entre outros, mas esses são os principais, que hoje as empresas precisam estar protegidas. Pois as empresas que crescem de forma responsável e duradoura, elas não pensam só no faturamento, elas pensam nos riscos. E se você, como empresário, como empreendedor, profissional liberal, não imaginava todos esses riscos, e por isso que é extremamente importante e louvável esse momento que a tática proporciona para vocês de pensar em outras questões que culminam na estruturação da empresa. Não se preocupe. É muito comum a gente cuidar do dia a dia, da técnica, da gestão da empresa, do caixa, mas não pensar nos riscos. Então, não vai ser o primeiro caso que eu vou atender caso você nunca tenha pensado nisso. E por isso que é extremamente importante vocês, empresários, empreendedores, profissionais liberais, estarem, assessorados por pessoas, capacitadas, porque assim você tem a tranquilidade de continuar o seu negócio, sabendo que tem toda uma assessoria tributária, contábil, como a Tática oferece, e outras assessorias que a Tática também oferta para os parceiros, que são assessorias de BPO, de riscos, que são extremamente importantes para a continuidade, para a prosperidade da sua empresa. Eu, eu vou voltar lá na nossa primeira pergunta. A sua empresa, ela está realmente protegida? Depois desse tempo aqui que vocês se dispuseram a entender melhor sobre os riscos da sua empresa, você já tinha parado para pensar em todos os riscos que hoje a sua empresa corre para além dos riscos externos, os próprios riscos internos dela? É extremamente importante a gente dedicar um tempinho para isso e ter parceiros competentes para te dar essa tranquilidade. Porque o empresário, a maior dificuldade dele não é só o lucro. Ele não quebra por causa da falta de lucro. Ele pode quebrar muitas vezes por falta de se antecipar a riscos que nunca enxergou. E o risco mais perigoso, eu sempre falo, é o risco que você, empresário, ainda não mapeou na sua empresa. Então, como parceira da Tática, eu hoje oferto aí a consultoria de risco empresarial para cada um de vocês que são associados e clientes da Tática, sem custo, para entender e dimensionar o risco que cada uma das empresas hoje está exposta e também os instrumentos de mitigação, que passa por seguro, por contrato, por holding. Então, é extremamente importante a gente mapear os riscos e também se proteger contra eles. E muito, e eu vou
vou deixar o meu contato aqui no final, né? Esse é o meu QR Code que vai para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Tática pelo espaço e por essa parceria, que vai ter frutos para vocês como associados e como clientes, e também para a Tática que oferta um hub de serviços cada vez mais completos para os seus clientes. Então, estou à disposição para fazer a consultoria se você já tem algum tipo de instrumento de mitigação de risco, disponibilize para que a gente possa fazer a avaliação se ele realmente é eficiente, se ele é o mais atualizado, através de um diagnóstico de 360 graus. Eu posso aí disponibilizar para vocês, a avaliação dos riscos e se o seu instrumento hoje de mitigação é eficiente ou se você também, se você continua exposto a risco mesmo com o instrumento. Então é isso, muito obrigada a todos vocês.